e muitas delas vão cair por água no futuro, né? Então, uma boa arquitetura, ela ajuda a acelerar a empresa, mas uma arquitetura ruim, ela também pode ser uma armadilha, né? Ela pode minar o futuro ou o crescimento dessa empresa. Então, não existe uma bala de prata para qual é a stack ideal, né? Então, eu acho que a stack certa depende muito da estratégia e do momento da empresa, né? Se a empresa está querendo acelerar ou se é uma empresa que está começando e está tentando conhecer aonde ela vai entrar, né? Então, e o que toda arquitetura deveria responder, né? Então, como é que esse negócio ele gera valor para o usuário, né? Afinal, o usuário paga pelo meu serviço. Então, se ele paga pelo meu serviço, ele vê um valor. Então, como é que eu vou monetizar esse meu negócio? E para poder escalar, para poder integrar, o que eu preciso, né? O que eu preciso sem travar, né? Quantas pessoas eu tenho que esperar? Pode ser até uma hipótese, mas a empresa vai dizer, nós vamos fazer um soft launch, eu espero 10 pessoas, ou eu espero 10 mil pessoas. Isso faz muita diferença na hora que a gente está planejando, né? Então, e vem muito trade-off. Então, quando a gente está fazendo escolhas, a gente vai escolher ferramenta A ou ferramenta B. E isso tem um custo, não só financeiro, mas um custo dessa escolha, né? Às vezes, a ferramenta B ela é um pouco mais limitada, mas ela acelera o meu time to market para validar a minha hipótese. Mas ela é mais limitada. Eu sei que ali no futuro eu vou precisar fazer algum tipo de mudança, algum tipo de alteração. A ferramenta A, ela é mais flexível, mas ela vai demandar mais tempo, ela me exige um custo maior para eu chegar no time to market, né? Então, como é que a gente vai garantir essa velocidade com consistência, né? Sem perder a consistência? Então, acho que são perguntas que a gente precisa fazer antes da gente começar, né? E, como eu disse antes, a stack perfeita não é a garantia de sucesso, né? Então, não existe, de novo, não existe bala de prata. Como é que a gente define? Eu vou construir algo do zero, eu vou comprar algo de mercado que já existe, né? Então, isso é uma decisão que depende muito do modelo de negócio, né? Então, quando a gente fala que a gente vai construir do zero, vamos lá, build, super legal. Ele dá super controle, a gente faz exatamente o que a gente quer, mas ali leva tempo. Ele exige equipe, ele exige muita manutenção. Quando a gente fala, eu vou comprar, acelera meu time to market. Mas, como eu falei, pode ser que tenha limites de personalização. Eu não consigo ter algo tão customizado quanto eu gostaria. Mas é o bom o suficiente para eu poder validar uma hipótese, né? Então, acho que são essas escolhas que a gente precisa fazer. E eu aqui já tive nos dois lados, né? E hoje eu trago 2 cases que representam bem, tanto o construir do zero, quanto o comprar de mercado. E o primeiro case é uma empresa minha, que foi minha, de construir do zero, chamava Mercado Aventura. Então, o Mercado Aventura era um marketplace C2C, consumer to consumer, mas era focado em artigos esportivos de esportes táticos, né? Então, a gente fala aqui muito de airsoft, airguns, paintball, e era para venda dos produtos usados. Então, quando a gente olhou lá no mercado, quando a gente olhou lá em 2013, mais ou menos, o Mercado Livre, a Amazon nem passava pela cabeça ainda, mas o Mercado Livre ele não permitia esse tipo de venda de produto. Até hoje. É muito restrito, né? Então, existe muita restrição. E não pode também fazer anúncio. Nem a Meta, nem Google, ninguém permite anúncio, né? Então, você não pode monetizar, você não pode acelerar o seu negócio pagando mídia. Então, é tudo orgânico. E aí, quando a gente fala desses produtos, eles têm regras fiscais, eles têm regras legais, né? Quem controla esses produtos? O Exército. Então, eu preciso ter total controle de todas as transações que tinham ali dentro. Então, eu estou vendendo a minha arma de paintball usada para você. Eu tenho nota fiscal, eu tenho tudo, uma transação legal, maior de 18 anos, ok. Mas eu como intermediador, eu preciso guardar todos os documentos. O RG, a nota fiscal, o comprovante da venda, por no mínimo 5 anos. E que plataforma de mercado me ajuda a fazer isso? Nenhuma. Então, a gente construiu do zero. Foi muito dolorido, porque a gente não tinha investimento. O investimento sou eu. Então, a gente fez do zero dentro do que a gente precisava. Foi muito difícil, mas para a gente conseguir sair do
do zero, validar a nossa hipótese, a gente precisava fazer isso. Então, a gente contratou, o design acabou que eu acabei fazendo, a gente contratou a desenvolvedora, a gente fez isso, e aí qual meio de pagamento aceita transacionar esse tipo de produto? Não tinha. Né? Então, a gente teve que negociar, a gente teve que convencer muita gente, a gente teve que fazer parecer jurídico, legal, para defender o case, o business case da empresa. Né? E aí a gente conseguiu, saiu, escalou, a gente começou a agregar os produtos, a gente agregou camping, a gente agregou pesca, de C2C ele virou B2C, a gente começou a trazer outras empresas para dentro do negócio, mas a visão que a gente tinha lá no começo é que ia ser uma coisa grande. Então, por mais que a gente tenha começado bem pequenininho, era API first. Então, a gente era tudo modular. Então, hoje eu trabalhava com um provedor de e-mail X e amanhã estava muito caro ou precisava escalar, eu podia trocar, porque era tudo API. Então, a gente já pensou isso desde o começo. Então, quando a gente começou a trazer os lojistas para dentro, eu precisava criar tanto um painel para o lojista gerenciar o anúncio dele, mas quando o lojista era muito grande, ele precisava integrar direto com o RP dele, porque ninguém vai ficar gerenciando um por um. Então, pelo fato de ter essa visão de ser grande, de começar com APIs, a API já facilitou criar uma integração, criar uma documentação para o próprio lojista integrar. E aí, conforme a gente foi crescendo, a gente foi uma empresa que era um hub de marketplaces, começou a trabalhar com a gente, porque aí facilitava a nossa integração com os lojistas, e eles gostaram tanto do modelo de negócio que eles acabaram comprando a nossa empresa. Então, aí a gente acabou vendendo. Então, foi do dia zero, da gente falar, vamos construir, até vender, foram 6 anos. E aí a gente ficou mais 2 anos dentro do board, dando consultoria, apoio, e depois a gente fez o nosso exit. Então, esse é um exemplo do construir do zero. Segundo caso, quem já ouviu falar da Rocket Internet aqui? Quem já ouviu falar da Canui, da Mobly, da Westwing? A Rocket, ela é uma venture capital, ela é uma investidora de todas essas empresas. Né? E a cultura Rocket era sempre construir dentro de casa. Né? Muito antigamente, eles usavam Magento, e aí eles criaram uma versão própria de Magento, e aí ia customizando. Então, para cada venture que eles criavam, era uma nova versão, e toda venture, toda nova startup tinha uma equipe interna. Né? E como é que a Rocket ganha dinheiro em cima dessas startups? Eles tinham uma equipe interna de produto e de tecnologia que desenvolvia. Então, a startup não precisava ter uma equipe própria. Ela pagava, assim, ela dá um capital de investimento. Mas desse capital volta para eles porque você está contratando o time deles de desenvolvimento. Né? Então, o dinheiro sempre vai e volta. E aí, depois, quando você crescia, você começava a construir seu próprio time e seguir para frente. E aí chegou que a 21 Diamonds falou assim, não vou pagar para vocês construir uma plataforma para mim, sendo que qualquer plataforma de mercado atende o meu negócio. E aí foi Deus nos acuda lá dentro, porque isso vinha muito de contra. Né? E ela falou assim, Raul, mas eu acabei de te dar um investimento para você fazer a sua plataforma, mas eu não vou fazer. Eu vou pegar uma de mercado. E eles escolheram Shopware com PayPal. E essa foi como eles começaram. E está lá até hoje. Né? Esse screenshot eu fiz ontem. Então, a loja continua lá. Já tem mais de 10 anos, continua lá firme e forte. Mas o que eles ganharam? Eles ganharam um go-to-market super rápido. Foi criar um template, né? Pegar um template ali padrão, customizar. Então, eles precisavam de 2 desenvolvedores front-end, um designer. Então, uma equipe muito mais enxuta para poder lançar uma loja muito rápido e começar a receber o feedback do usuário. Né? Então, no começo, eles tinham meia dúzia de produtos. Depois, eles começaram a aumentar o portfólio. E aí, começou a entrar com produtos customizados. Então, você tem um brinco, você escolhe a cor da pedra, a cor do ouro, etc. Então, tudo foi crescendo. Então, com essa validação mais rápida e um custo menor, eles puderam fazer muito mais experimentações para achar o nicho de mercado que eles queriam, que eles precisavam. Afinal, é um produto de um ticket médio muito mais alto, né? A gente está falando de ouro, e eles conseguiram crescer e estão aí até hoje. E aí, quando a gente continua ainda nesse mundo da arquitetura, dos buzzwords, a gente tem agora headless. Né? Então, todo mundo quer ter tudo e quer ser headless. Mas a gente precisa ser headless?
né? A gente precisa seguir com isso. Então, aqui eu tenho um case da KitchenAid, nos Estados Unidos. Né? A KitchenAid, eu participei do primeiro projeto deles em 2013, aqui no Brasil, quando eles migraram para a VTEX. E não era nada headless. E eles lançaram as lojas no mundo inteiro sem ser headless. E esse ano, eles falaram, não, agora a gente vai ser headless, vamos ser headless. Somos maduros, temos um time que entende do que fala, entende do negócio. É uma marca que tem um valor agregado muito alto, principalmente nos Estados Unidos. Né? Então, todo mundo quer ter uma batedeira KitchenAid. E eles tinham esse dinheiro. Né? Não só a equipe mais madura, tanto a equipe de tecnologia quanto a equipe do marketing, mas também o P&L dizia que eles podiam fazer esse movimento. Né? Então, qual foi a arquitetura? Usa VTEX como base, como engine de e-commerce, mas usa Contentful como CMS. Então, o time de marketing precisou ser treinado. Como é que eles vão construir o conteúdo do produto dentro do Contentful e como é que esse conteúdo ele vai flutuar, ele vai sair lá do Contentful e vai ficar e vai chegar para o usuário. Pensando em performance da página, né, o page speed, olhando ali Lighthouse, olhando também para anúncios, né, eu tenho que ser uma página que performa, tem que ter uma boa indexação de SEO. Então, tudo isso foi muito bem planejado, né, porque, de novo, tinha um time maduro e mais disciplinado para fazer essa mudança. Né. E aí, com isso, a gente conseguiu, lançamos em final de maio, começo de junho, a loja lá nos Estados Unidos, e esse mesmo modelo ele está sendo agora replicado em outros mercados. Não? Então, ele vai para o Canadá, ele vai para a Nova Zelândia, vai aqui voltar para a América Latina. Então, aquela loja que foi construída lá em 2013, ela vai ser migrada para esse formato headless, e isso vai fazendo o rollout de país a país. Mas toda moeda tem dois lados. Né? Esse caso aqui deu super certo. Esse caso aqui deu super errado. Né? Então, tem uma empresa nos Estados Unidos que chama American Water Resources. É uma empresa que vende seguro para encanamento. Né? Então, quando você tem ali a sua conta de água da Sabesp, você paga $5 a mais e você tem um seguro. Então, se o encanamento quebrar, esse seguro cobre, né, a manutenção, a arrumar esse encanamento. Então, o negócio deles é vender esse tipo de seguro, não só para água, mas para energia, para gás e etc. Só que aqui, o CTO ele era muito do hype. Ele queria só buzzwords. Então, ele queria content stack, ele queria super, hiper, mega personalização, ele queria 1000 coisas, ele queria inteligência artificial, ele queria tudo ao mesmo tempo, sem nenhuma validação, sendo que um negócio muito simples e que se vende praticamente sozinho. Né? O churn, o cancelamento que você tem é super baixo, porque como a cobrança é muito pequena, sei lá, $5, $6 por mês, e já vem na conta de água, ou já vem na conta de luz, as pessoas nem percebem que elas estão pagando. E o mais legal dessa empresa é que o contrato é com a casa, não é com o inquilino, não é com a pessoa. Então, a pessoa muda, a conta continua vindo, mas continua vindo o seguro, porque o seguro é no endereço. Então, o novo inquilino continua pagando. Né? Então, assim, não tem cancelamento. Até a pessoa olhar ali e falar, o que é isso, eu vou cancelar, é muito baixo. Né? Mas esse time, ele não era nada maduro, era um time que estava descentralizado. Né? Uma parte ficava na Índia, uma parte ficava nos Estados Unidos. Era um projeto muito complexo, então a parte de precificação é por estado, por bairro, e os Estados Unidos tem muitos estados, muitos bairros, era muito particular, né? Era uma precificação muito complexa. A integração com o Oracle não estava boa, o Oracle não estava muito bem configurado, e eles queriam trazer isso, fazer um hot call do checkout no Oracle para trazer o preço. Então, e com isso acabou não dando certo. Né? Então, a gente ficou meses e meses e meses. E hoje, se você entrar lá, só 10% do tráfego entra nessa nova plataforma. Porque ainda não está boa. Ainda não funciona. Não conseguimos trazer o preço de todos os estados, de todos os bairros, para poder funcionar, para a gente fazer um release 100%. Né? Então, aqui, nesse caso, menos seria muito mais. Né? Trabalhar com menos, deixar maduro, fazer a coisa performar, e depois a gente ir migrando para coisas mais tecnológicas, mais fancy. Mas, nesse caso aqui,
Foi um grande fiasco. E gerou muita frustração, porque a gente tem um time que não está pagando nada barato, é uma conta bem alta, para não ter os benefícios que, em teoria, deveria estar recebendo. Né? Então, quando a gente vai escolher a arquitetura, de novo, vamos olhar a visão da empresa, para onde a gente quer ir. Senão acontece isso. Né? Então, é só aquela questão de buzzwords, de ficar bonito no quadro, de falar assim, vou apresentar para a diretoria, vou apresentar para os investidores, olha só, nós temos headless, com contentful, content stack, etc., etc. Não funciona. Não vende. Os números caem. A entrega cai, a conversão cai. Logo, não dá certo. E aí, quando a gente fala o que funciona, independente se vai ser headless, se não vai ser headless, se você vai compor as ferramentas, é a composição com o ownership. Quem é o dono do quê? Né? Então, a parte de composição, né, o composability, ele dá flexibilidade de termos peças, né, que fazem, cada um que faz bem o seu papel. Então, numa questão de e-commerce, eu posso ter um OMS que entende de pedidos, eu posso ter um RP que entende do financeiro, eu posso ter um WMS que entende do meu inventário. Então, eu tenho cada um com o seu papel. Mas não adianta eu ter todas essas ferramentas se eu não tenho donos para essas ferramentas, para cada um olhar para ela. Né? Então, cada time tem que ser dono da sua parte. E essas duas peças, elas têm que estar muito bem alinhadas. Né? Então, se o negócio sabe para onde quer, se a tecnologia sabe o que vai fazer, isso dá agilidade, dá clareza para todo mundo. Né? Então, e ele evita aquele Frankenstein de integrações. Porque se eu não tenho governança, se eu não tenho esse ownership, então, a gente não sabe exatamente onde a responsabilidade de um começa e aonde a do outro termina. E fica um limbo ali que todo mundo encosta e ninguém encosta. E aí a gente não sabe o que acontece. Aí, no final, a gente acaba voltando lá para a era do monolito. Por mais que seja API first, composable, etc. e tal, quando a gente não tem esses donos e todo mundo mexe, aí depois eu vou mudar, sei lá, o banner da home, eu vou quebrar o checkout e ninguém sabe como. Né? Ninguém sabe por que uma coisa ligou na outra. Então, essa autonomia sem um alinhamento, ele vira o caos. Né? E um só funciona quando se tem o outro. E aqui a gente fala das escolhas técnicas que escalam mal. Né? Então, quando os campos eles não estão definidos aqui. Quem já fez modulação de banco de dados? Você tem lá um monte de campos. Se cada um não está bem definido, a gente vai puxar um relatório, ele é inútil. Eu não sei o que é um número, eu não sei o que é texto, eu não sei o que é nada. Né? Então, coisas muito básicas, elas precisam estar definidas. Tudo precisa estar muito bem definido. A pressa ela é inimiga da perfeição. A gente quer um time to market muito rápido, mas a gente não quer fazer nas coxas. Né? Então, as APIs, quando elas não têm padrão, as integrações são frágeis. Né? De novo, muda o banner na home e quebra o checkout. Como? Né? E dependência das customizações e um alto custo de futuro. Então, quando a gente não sabe o que a gente quer, a gente decide alguma coisa hoje. E aí a gente vai customizando, e aí vai virando aquele puxadinho, vai virando aquela colcha de retalho. E aí, quando a gente chega lá no futuro, a gente tem que refatorar, a gente tem que refazer. Isso tem um custo, isso é caro. Né? Então, às vezes, é melhor demorar 2 dias a mais e ter uma noção melhor do que a gente quer fazer, do que tomar uma decisão agora e daqui 6 meses falar, putz, tem que jogar tudo fora e fazer de novo. E essas estruturas temporárias, a gente sabe que não é temporário. Vou fazer assim de qualquer jeito, só para a gente subir isso hoje, ela fica lá para sempre. Né? Então, ela vira um legado. A gente cria algo temporário que a gente sabe que vai ser um legado. A gente se engana. Né? A gente improvisa ali, naquele momento, mas a gente sabe que vai virar algo muito permanente que a gente nunca volta para revisar. Né? E aí, com isso, eu falo, improvisei, logo existo. Logo existo o quê? Né? Então, quando a gente tem pressa para definir estratégia, ou quando a empresa não sabe para onde vai, eu acho que não é só porque eu sou o desenvolvedor, eu sou da tecnologia, que eu não vou entrar na estratégia.
Não, eu vou sim, eu preciso saber para onde a empresa está indo. Porque se eu faço alguma coisa que eu acho que é bom, mas vai contrário da estratégia para onde a gente está indo, a empresa pode fechar daqui a um ano. Quantas empresas não ficaram anos e anos e anos tentando fazer algo e quando lançou já não tinha mais dinheiro e acabou fechando? Eu já vi várias. Na Rocket eram muitas assim. Né? Então, tem umas que você consegue lançar e se sustenta, como a 21 Diamonds, como a Mobile hoje, e muitas outras que fecharam em um ano, em 2 anos, no máximo, fecharam. Né? Então, decisões sem visão de longo prazo levam ao improviso. Né? Então, esse depois a gente arruma que nunca chega, também é um grande problema. Então, cada improviso que a gente faz, ele vira uma dívida estrutural. E essa dívida estrutural, ela é muito cara e ela é muito difícil de ser paga. E um dos exemplos que eu tenho aqui é uma empresa que eu trabalhei recente, faz o quê? Uns 3 anos. Ela criou um MVP, um grande monolito, e o diferencial competitivo dessa empresa perante as outras é que ela vendia que ela conseguia fazer a previsibilidade da geração do lixo de cada empresa que contratava, e você pagava pela coleta só pelos quilos coletados. Então, porque hoje, quando você tem uma empresa, um restaurante, você precisa contratar. Né? Não é a prefeitura que vai lá e coleta o seu lixo como é em casa, como é residencial. As empresas elas precisam contratar uma coleta de lixo. E quando você contrata essa coleta, você paga um pacote, independente se você está usando ou não. Então, o que essa empresa falou? Vou cobrar somente por aquilo que eu coleto. Né? E vou fazer algo muito previsível, baseado no modelo de negócio de cada um. Uma loja Starbucks ela gera uma quantidade de lixo diferente do que um restaurante ou do que uma loja de shopping, né? Uma loja de roupa, por exemplo. Só que esse algoritmo ele foi feito tão amarrado que quando a gente queria mudar para usar a inteligência artificial para ajudar a fazer esse cálculo. Porque no começo, o lixeiro ele contava a quantidade de sacos que ele jogava no caminhão e a gente sabia, pelo número de sacos, pelo tamanho do saco, qual era os quilos. Né? Se era um saco de resíduo orgânico, se era um saco de resíduo reciclável, eles têm pesos diferentes. E aí, o que a gente fez? A gente botou balança no caminhão. Aí ele não precisa mais contar, eu facilito a vida dele. Você consegue integrar a balança no nosso sistema? Nem eu. Então, assim, uma ideia super genial, não conseguia porque estava tudo muito amarrado. Né? Então, essa coisa do improvisar, não ter uma visão de futuro, a gente já cria, a gente sai do zero criando um legado que vai demorar muito tempo para a gente arrumar. Né? E o que eu aprendi para a gente não errar? Né? Então, errei muitas vezes. Então, de novo, a clareza dessa estratégia é fundamental para a gente definir uma stack. Não o contrário. Né? Não é porque eu quero trabalhar com Contentful e eu vou arranjar um case para trabalhar. Não, é o contrário. Eu preciso saber para onde eu estou indo, com o que eu vou usar. Né? A arquitetura ela é alinhada ao modelo de negócio e as soluções, sem tentar um mínimo de soluções temporárias. Definir quem é dono do quê desde o começo. Né? Ter esses boundaries muito bem definidos desde o começo. E a gente vai errar. Mesmo com tudo isso, a gente vai errar. O que é importante? É errar rápido e aprender mais rápido ainda. Porque, com isso, a gente economiza. Um erro hoje, ele é muito mais barato do que o erro que eu vou descobrir amanhã ou depois daqui 6 meses. Né? Porque demorou 6 meses construindo alguma coisa para eu descobrir que eu errei. Então, vamos errar mais rápido para a gente poder aprender e evoluir. E aí, o que você leva para casa hoje? Então, a arquitetura ela é uma decisão de negócio, não é só uma decisão técnica. Por isso que a gente tem que estar andando pela empresa, a gente tem que conhecer as pessoas, a gente tem que conhecer os gestores, a gente tem que conhecer o time, a gente tem que falar com os designers, com o desenvolvedor, com o cara de vendas, com a pessoa do marketing. A gente tem que saber onde a gente está indo. Né? Os improvisos de hoje, eles viram os legados que são muito caros de amanhã. Essa coisa da stack perfeita não existe, né? Não tem bala de prata. E que o composability só funciona com o ownership e a clareza da estratégia vem antes da tecnologia. Então, isso são coisas assim, que eu consegui resumir de 20 anos trabalhando com tecnologia nesses erros e acertos. Né? E quem sou eu? Né? Então,
eu sou a Camila, eu sou mãe da Sofia, eu sou mãe da Júlia, que inclusive tenho que buscar. Eu estou 20 anos trabalhando em descomplicar soluções digitais, né, com gestão de produto, com e-commerce, com arquitetura de soluções. Hoje, eu tenho a minha própria consultoria, né? Então, já há 3 anos eu trabalho como autônoma, prestando consultoria para empresas como a Vetex, por exemplo. Já estou há 2 anos dentro de arquitetura de soluções na Vetex. Eu sou palestrante, mentora e apaixonada por impacto real. Então, aqui estão as minhas redes sociais, quem quiser entrar em contato. E muito obrigada. Parabéns, Camila. Sempre um show. Sou sempre encantado com as suas apresentações. Acho que uma hora dessa você tinha que fazer uma palestra sobre como arquitetos de soluções podem vender ideias tão bem e convencer as pessoas. Mas você sabe que é treino, né? Porque eu era super introvertida. Eu morria de medo de subir num palco. Para eu subir num palco, eu suava, ficava 5 dias assim treinando. Hoje não. Eu terminei a apresentação ontem à noite. Você pode fazer uma palestra de como fazer diagramas e influenciar pessoas. E temos alguns tempinho aí para perguntas. Alguém gostaria de começar? Deixa eu começar primeiro por ela, pode ser? Depois eu venho para você? Vamos lá. Por onde eu chego lá? Você levanta? Tá bom. Som. Chegou. Cadê? É muito boa a palestra, parabéns, foi muito bom. Eu tenho 2 dúvidas, mas as duas são meio no mesmo tema. Assim, quais são os indicativos, os sinais, os cheirinhos assim, de quando a gente está tomando uma decisão ruim? Porque, por exemplo, às vezes a gente está com pressa e a gente escolhe usar o CMS mais fácil. Como é que a gente sabe que essa é uma escolha ruim ou essa é uma escolha boa para o negócio porque ela é mais rápida? Sabe, assim, às vezes é difícil de diferenciar. E também, quais são os cheiros, os sinais de que a gente está documentando mal? Porque a gente pode documentar um monte de coisa, gerar um monte de conteúdo e depois não conseguir entender bem quais foram as decisões e por que a gente tomou. Então, quais são esses sinais de que a gente está documentando mal e como a gente pode documentar bem? E quais são os sinais de que a gente está indo para uma decisão ruim, apesar dela ser rápida? Primeiro, da decisão. Não existe decisão... Quer dizer, existe decisão ruim, mas não existe certo e errado, né? Como eu falei, não tem a stack perfeita. Eu acho que você tem que fazer perguntas referente ao negócio e à estratégia. Se eu implementar esse CMS hoje, que é mais rápido, eu ganho tempo e eu vou para o mercado. Mas, se eu olhar ali o business case, se eu olhar o plano de negócio nos próximos 5 anos... Esse mesmo CMS, ele vai me levar para daqui 5 anos? Ou então, se eu pegar o outro CMS, o B, que vai demorar um pouquinho mais para implementar, ele vai me levar para os 5 anos? Então, acho que são essas perguntas. Qual é o custo de você implementar o B versus o A, que é mais rápido? O A, que é mais rápido, ele vai te levar até quando? 2 anos? Em 2 anos, você vai ter que parar e fazer uma migração. Essa migração também vai ter um custo, vai ter um tempo, e toda migração tem muitas dores, né? Vale a pena fazer esse processo no meio do caminho, porque eu estou economizando 1, 2, 3 meses aqui no lançamento? Então, eu acho que são essas perguntas que têm que ser feitas. E, em questão de documentação, eu acho que ela tem que ser uma documentação democrática, né? Eu acho que hoje, com a inteligência artificial, antigamente a gente tinha preguiça de fazer documentação porque a gente tinha que sentar e escrever. E aí tinha gente que escrevia de muito pouco, tinha gente que escrevia muito, né? E aí acaba ficando uma documentação prolixa que ninguém entende. Hoje, o que eu faço e acho que todo mundo faz? A gente faz aquele brain dump num chat GPT. Você põe tudo que você imagina, tudo que você quer, não sei o quê, e fala para ele, organiza meus pensamentos. E aí, depois, você vai lá e faz aquele refinamento, né? Então, acho que... E a documentação ela tem que ser, assim, não é para você entender, é para o seu amiguinho do lado entender, né? Então, você pergunta, oi, você consegue entender o que eu estou querendo dizer aqui? Sempre pede um feedback. Quando a gente trabalha com design, a gente não pede feedback do usuário. Então, quem vai ser o usuário da tua documentação? Seus colegas? Então, alguém pode parar 10 minutinhos e ler essa documentação e pegar esse feedback, né? Então, eu acho que a inteligência artificial veio para ajudar muito em tudo isso e também acho que não tira essa questão da pesquisa com o amiguinho.
Olá, primeiramente, parabéns. Obrigada. Eu acho que é um problema que muitas pessoas que estão na área também enfrentam, e é legal ver você falando sobre isso. Mas, na minha experiência, eu tenho notado que esse tipo de problema acontece muito por falha de comunicação. Por exemplo, o time de produto quer uma coisa, e você tem um time de desenvolvimento que é muito técnico e ele não sabe captar aquela ideia e converter em código. Hoje tem muitas empresas que resolvem isso meio que tirando um pouco do time de produto e passando essa responsabilidade para o desenvolvimento, e o time de dev começa a reclamar que está sobrecarregado e tal. Mas, na sua experiência, nesses 20 anos, como você normalmente lida com esse tipo de problema, que é mudar a cultura da empresa para o time de mais técnico passar a ter esse entendimento melhor e resolver o problema de uma forma mais efetiva? Tem vários artefatos que dá para usar aqui, né? Então, eu já usei... Porque, assim, às vezes você chega lá para o time e fala assim, time, eu quero mudar essa linha aqui no PNL. O cara fala, quê? O que é um PNL? O que significa essa linha? Como é que eu mexo esse ponteiro? Né? E aí, então, acho que você começa a trazer. Né? Então, eu, como pessoa de produto, eu começava a trazer esse conhecimento, o problema do usuário, para dentro do time, o time começar a entender melhor o negócio. Né? E também, eu acho que tem uma coisa de evangelizar as pessoas a fazerem a pergunta certa. Né? Não é assim, a gente não é uma fábrica de software. Não é tipo, eu vou fazer o que você está mandando, eu abaixo a cabeça e faço o meu código aqui e acabou. Isso foi há muito tempo atrás. As pessoas pensam. Eu acho que assim, se a gente tem um time de 10 pessoas que sabem pensar, a gente tem que usar essas pessoas para ter um produto melhor. Então, a gente tem que... É uma colaboração. Eu não sei nada de programação, mas eu sei de negócio. Você sabe de programação, mas não sabe de negócio. Então, é uma troca. Né? Então, acho que, às vezes, uma conversa um para um workshop, uma dinâmica de grupo. Então, tem muitas coisas que dá para fazer para trazer... para compartilhar esse conhecimento. E o que você falou, o problema é a comunicação. Então, tudo hoje é baseado em comunicação. Não importa se você é a pessoa que faz um relatório ou se você é a pessoa que pede o relatório. A comunicação, ela precisa ser fluida. Tranquila? Quer uma água? Show. Mais alguma? A última aqui, então. Aqui no fundo, só um minutinho. Vamos lá, chegando. Peraí. Olá, primeiro, muito obrigada pela palestra, foi muito boa. Eu fiquei interessada na pergunta que ela fez sobre a questão de termômetro, se dá para saber se foi uma escolha boa ou não. Aí você comentou, não tem escolha certa ou errada, tal, mas você acha que vale a pena fazer o rollback, se de repente no meio do caminho viu que não foi uma boa escolha, parar, voltar e fazer outra? Com certeza, com certeza. A gente só vai saber se a escolha foi certa ou errada lá na frente. Né? A gente tem que seguir. Só que, assim, escolhi hoje, usando o exemplo dela, o CMS que é mais rápido. E aí chegou daqui um tempo, eu falei, não vai dar. Para e volta, ou para e migra. Isso é muito importante. Tem um cliente meu que fez uma migração, saiu de uma loja do WooCommerce para ir para uma plataforma de mercado. E a plataforma fez uma demonstração, parece que tinha tudo, atendia todas as necessidades, fez a migração, 2, 3 meses depois, não tem. Tudo aquilo que era de demonstração não funciona. É tudo muito manual. E aí você vai gerenciar 5.000 produtos, 5.000 SKUs com preço, tudo na mão, não dá. A integração com a RP não funciona. Então, o que hoje a gente está pensando? Para de quebrar a cabeça, para de bater a cabeça na parede e vamos voltar para o WooCommerce. Tá lá, a gente guardou um backup, a gente vai subir de volta e vai migrar e vai trazer. Entendeu? Porque, assim, está perdendo SEO, está perdendo dinheiro, já pelo 3º mês consecutivo não bate a meta, não vende nem próximo do que vendia antes. Acho que a resposta está clara. A gente fez uma tentativa, a gente achou que ia ser bom, não deu, vamos voltar. Maravilha. Camila, parabéns. Muito Você obrigada, gente. É sempre muito bom estar aqui. Mais do que bem-vinda para voltar, compartilhar. Quem sabe em Brasília, né? E vocês viram que ela comentou que nem sempre falou tão bem assim, nem